Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de uma coluna aqui do Ricardo Noblat. O que ele está falando aqui? Que o Lula tirou o Tarcísio da zona de conforto dele, que o Tarcísio estava na zona de conforto deixando tudo na mão de Bolsonaro, porém que o Lula já está falando aí que quem é o candidato que vai ser o combatente dele, que vai ser o inimigo dele nas eleições vai ser o Tarcísio, tudo mais, e que isso teria tirado o Tarcísio da zona de conforto. Vamos ver qual que é a real desse negócio aqui agora. Amigos, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, cada inscrição é muito importante. O canal está começando agora, então agradecendo aqui a todos. Lembrando que o conteúdo aqui ele é de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos lá. Aqui é a coluna do Ricardo Noblat. Vamos lendo aqui, comentando. Vamos lá. Pela terceira vez consecutiva, os militares terão um candidato a presidente da República para chamar de seu. Em 2018 e em 2022 foi Bolsonaro. Agora, à beira da sepultura, olha como é que é o pensamento desejoso da esquerda. Está falando que Bolsonaro está à beira da sepultura, sendo que o que a gente mais tem visto aqui é a questão da resiliência do Bolsonaro, da antifragilidade do Bolsonaro, que o Bolsonaro sofre uma campanha de difamação 24 horas por dia desde 2017 e ainda assim é o candidato mais viável, é o candidato que mais tem voto, é o candidato que está pautando a direita toda e não existe direita sem Bolsonaro. Porém, vamos aqui, estamos lendo a matéria dele aqui, vamos ver o que ele está falando. Né? À beira da sepultura, em 2026 será Tarcísio de Freitas. Será Tarcísio de Freitas o quê? O candidato dos militares, né? Segundo ele aqui, né? Bolsonaro, ex-capitão, Tarcísio, ex-capitão e engenheiro militar. Ambos afinados com os valores e os planos da caserna. Uma vez eleito presidente, os chefes militares pensaram que seria moleza controlar Bolsonaro. Ocuparam todos os cargos oferecidos por ele e mais alguns que pediram. Descobriram mais tarde que seu filhote era relativamente incontrolável. Foi Bolsonaro que os controlou, atraindo-os depois para uma aventura golpista. Novamente aqui é o pensamento desejoso da esquerda. São eles colocando, é ele aqui, né, o Ricardo Noblat, colocando uma situação de que o que ele quer que seja a realidade, ele escreve aqui como se fosse a realidade. Então, para ele aqui, a questão do golpe é uma questão totalmente que foi um super golpe de Estado, tudo mais e tal, onde é que a democracia foi muito ameaçada e tudo, mesmo que não tivesse armas, mesmo que não tivesse exército, mesmo que não tivesse líder, mesmo que não tivesse nada, para ele tem isso tudo, e isso tudo é o que está manifestado na questão do 8 de janeiro. Continuando ele, havia um componente de mágoa no caso de Bolsonaro, que não há no caso de Tarcísio. Bolsonaro acabou afastado do exército por mau comportamento. Planejou detonar bombas em quartéis e em pontos chaves do Rio de Janeiro porque ganhava pouco. Em troca da patente de capitão, passou à reserva e ingressou na política. Aquele falando do Bolsonaro. Tarcísio concluiu, em 1996, o bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio. 6 anos depois, formou-se engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia, no Rio. Em 2008, deixou o serviço militar e entrou para o funcionalismo público federal. Então ele está contando a trajetória dos dois em relação à questão de serem militares. Porém, a percepção que eu tenho como uma pessoa da população comum é que o Tarcísio ele é muito mais descolado dessa questão dos militares. Ele não traz isso tanto assim para ele. Faz parte da biografia dele? Faz. Ele tenta esconder? Não. Porém, não me parece tanto isso uma questão proeminente dentro da história dele. O que ressalta mais para mim na visão do Tarcísio é a questão de ser gestor, administrador, esse tipo de coisa. Bolsonaro foi um político vencedor. Disputou e venceu 9 eleições seguidas, uma para vereador, 7 para deputado federal e uma para presidente. Ao tentar vencer a 10ª, elegendo-se presidente de novo, perdeu para Lula. Se tivesse aguentado o tranco, seria o nome da direita para a eleição do próximo ano. Aqui ele está falando de tudo, né, que ele acha que Bolsonaro fez e tudo que eles acusam, mas isso aí, amigos, é muito mais a campanha da esquerda e da mídia do que coisas que Bolsonaro fez. Porque a gente tem que levar em consideração que é o seguinte, tudo que o Bolsonaro faz é
aumentado pela mídia a enésima potência. Tudo que o Bolsonaro faz é uma coisa que eles aumentam isso aí e se aproveitam disso de uma forma muito grande. Então, olha lá. Olha, tá vendo a fala dele, o pensamento desejoso e tudo mais e tal? Virou golpista por sua culpa. Sua máxima e exclusiva culpa. Mas antes, fez de Tarcísio ministro da Infraestrutura. Em 2022, candidato ao governo de São Paulo para que o ajudasse a se reeleger. Bolsonaro demonstrou faro apurado. Demonstrou mesmo, né? Porque o Tarcísio está se mostrando muito vencedor. Tarcísio, que nunca disputou uma eleição, surpreendeu-se com a própria vitória. E aqui ele colocando uns fatos aqui interessantes, até ressaltando a questão da vitória do Tarcísio. É coisa rara na história de São Paulo alguém de fora se eleger a governador. Tarcísio é carioca. Teve que trocar às pressas seu domicílio eleitoral para concorrer ao cargo de governador. É coisa rara um governador de São Paulo eleger-se presidente. Em 1930 para cá, só um se elegeu, Jânio Quadros. Embora pressionado por políticos, empresários, mercado financeiro e a maior parte da mídia a se declarar desde já candidato a presidente em 2026, Tarcísio conseguiu embromá-los com a conversa de que ainda não desistiu de tentar se reeleger e de que o dono do seu destino é Bolsonaro. Acontece que Lula, aí nós vamos ver no próximo parágrafo o que tem Lula. Ele está falando que acontece que Lula vai fazer alguma coisa e tal, e vamos ver o que Lula está fazendo. Porém, gente, o negócio é o seguinte, o Tarcísio, ele mandou a real aqui. Quem está com essa decisão na mão é o Bolsonaro, não é o Tarcísio, não é um monte de outros políticos lá que estão querendo tudo mais e tal. Não tem nenhum desses que está com a decisão na mão. Quem está com a decisão na mão não é o dono do PL, não é ninguém. Quem está com a decisão na mão é o Bolsonaro. Quem o Bolsonaro apontar o dedo será o candidato da direita. Quem queimar a largada, vai queimar a largada, vai queimar a largada e vai dançar e não vai conseguir se reeleger nada. Com uma ressalva, é óbvio de que o Bolsonaro pode muito bem fazer um acordo onde possam existir várias candidaturas da direita no primeiro turno, né? Pode ter o Zema e outros candidatos, os Ratinho Júnior, um monte de gente pode estar com candidaturas lançadas no primeiro turno, e aí no segundo turno se junta todo mundo. Porém, ele vai ter um candidato no primeiro turno. E o candidato que tem vinculado ao Bolsonaro, fiel ao Bolsonaro e tudo mais e tal, é o Tarcísio. Então o Tarcísio não vai fazer a besteira de se declarar candidato antes do aval do Bolsonaro. Por quê? Para ele, esperar pode ser uma situação vantajosa também. Porque mesmo que a gente tenha outro candidato, por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro fosse o candidato no primeiro turno, ou fosse o candidato nos dois turnos, obviamente. Para o Tarcísio pode continuar como governador de São Paulo na próxima eleição e vir depois de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já vai estar mais velho, tudo mais e tal, já vai ter tido duas oportunidades de governo. O Tarcísio pode entrar num mandato posterior ao mandato do Bolsonaro. Então vamos aqui, ó, o finalzinho dele aqui. Pois é, por esperteza ou convicção, Lula decidiu tirar Tarcísio de sua zona de conforto. E ontem, pela primeira vez publicamente, aproveitou uma reunião com seus 38 ministros. 38 ministros. Milei tem 9. Aqui tem 38. Eu acho que eles não têm mais ministros porque não conseguem inventar mais coisas, sabe? Ministério de qualquer coisa e tudo mais para ter. Aproveitou uma reunião com 38 dos seus ministros para anunciar que seu adversário será Tarcísio. Que o Lula, para ele resolve tudo, ele manda em tudo, né? Ó, agora é Tarcísio, agora vamos ver aqui porque é Tarcísio. Tocou fogo na direita que dispõe de outros nomes. Irritou Bolsonaro e a extrema-direita. Nada, porém, que muito dinheiro e a promessa de repartição futura do poder não possa resolver, apaziguando os ânimos de Bolsonaro e dos seus dependentes. Afinal, Bolsonaro já era. Eu acho que é o seguinte, Bolsonaro já era só realmente nessa coluna aqui.
Bolsonaro é o líder da direita, sem dúvida. Tem toda a questão da antifragilidade dele, tem toda a questão da resiliência dele. Tem a caneta na mão para resolver quem vai ser o candidato da direita avalizado por ele. Né? O Tarcísio, se candidatasse à direita sem o aval do Bolsonaro, na verdade seria um suicídio político. Se o Tarcísio se candidatar à direita sem o aval do Bolsonaro, o que vai acontecer vai ser o seguinte: ele não vai ganhar nem para presidente, nem para governador, nem para nada, e quando chegar em 2027 ele não vai ter cargo algum. E o Tarcísio é muito inteligente, obviamente, ele sabe melhor disso do que eu, do que qualquer outra pessoa, e ele está esperando o Bolsonaro porque ele é fiel ao Bolsonaro também, como ele já declarou inúmeras vezes. Amigos, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, cada inscrição é muito importante. Até o próximo vídeo e até lá.